Fala galera, bem-vindos ao canal Crypto News BR, meu nome é Guilherme Augusto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as regulamentações no ambiente aí das criptomoedas, falar sobre regulamentações de cripto no mundo todo. A gente teve recentemente o pessoal lá na União Europeia soltando algumas informações, a Casa Branca também soltou agora em março, então eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito disso e trazer um pouco do o que foram essas regulamentações, se a gente já tem uma regulamentação de fato, mas a gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo. É importante você já deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no nosso canal, que aí você fica por dentro também de tudo que acontece no mundo das criptomoedas. Mas vamos lá, colocar aqui na tela para vocês. Primeiro, um artigo aí do próprio Parlamento Europeu a respeito dessas regulamentações de criptomoedas. Muito importante, foi apenas um documento inicial, a gente ainda não tem tudo definido exatamente como que vai ser essa regulamentação das criptomoedas, mas a princípio, e isso serve tanto para a União Europeia quanto para os Estados Unidos, esses documentos que o continente europeu e os Estados Unidos estão soltando, a princípio ele é apenas um direcionamento do que vai acontecer na regulamentação. Então, aqui a União Europeia eles estão falando que buscam envolver transparência, autorizações, supervisões, disclosure, esqueci o que é essa palavra aqui, ó. Aí, divulgação a respeito de transações, etc. Então, é realmente um framework inicial a respeito das criptomoedas. E aí o documento vai falar de ameaças ambientais, então a proposta para colocar uma classificação de sustentabilidade em relação às atividades envolvendo criptomoedas, quem que vai fazer a supervisão, enfim. A mesma coisa aconteceu também para a Casa Branca, então inicialmente é um documento que vai dizer, na verdade esse dos Estados Unidos, né, da Casa Branca ainda nem diz isso, é realmente um documento que disse para as instituições de fiscalização, para as agências de fiscalização lá dos Estados Unidos, seja SEC, CFTC, o que eles precisam observar no ambiente das criptomoedas para começar a desenhar essa regulamentação de fato, né? E aí, essa ordem executiva do Biden, ela fala de proteção ao consumidor, proteção ao sistema financeiro, impedir atividades ilícitas, promover a liderança dos Estados Unidos nessa tecnologia nova e a competitividade internacional, equidade de acesso, segurança. E uma das coisas principais também, CBDC dos Estados Unidos, que eu já falei aqui no canal, já tem vídeo aqui falando do tanto que eu acho a moeda digital de Banco Central uma merda, mas não tem muito o que fazer, vai acontecer mesmo, então é isso. Inicialmente, esses documentos, então, eles estão falando sobre esse framework inicial de como que vai ser a regulamentação. A princípio, o que essa regulamentação muda para nós, investidores, para você, pequeno investidor? A princípio, vai te dizer o seguinte: as corretoras, algumas corretoras são seguras, outras não são seguras, as corretoras elas precisam se adequar aqui às legislações que eu estou escolhendo, às legislações que eu estou fazendo, e a gente precisa ficar atento nas corretoras que são que vão ter mais compliance com o que o governo vai exigir, né? Obviamente, as corretoras maiores aí do mundo, a gente tem Coinbase, Binance, Kraken também, que é muito grande lá na Europa. Essas principais corretoras devem se adequar aí à legislação internacional, até porque eles têm clientes no mundo todo, todas essas corretoras, então elas devem se adequar a essas legislações. A gente precisa ficar atento para que a gente não tenha problema, por exemplo, estar em uma corretora que não vai se adequar, ou alguma corretora que tenha uma certa barreira em determinados países. Vou dar um exemplo, tá? Digamos que você usa a Huobi, e a Huobi não tem uma aceitação muito grande lá nos Estados Unidos, você mora nos Estados Unidos, e aí você pode ter problema, porque essa corretora não tem uma boa penetração lá nos Estados Unidos em termos legais, tá? Então é isso que você precisa ficar atento. Para nós aqui no Brasil, a gente tem visto aí movimentos, o CEO da Binance falou recentemente que vai formalizar a atuação da corretora aqui no Brasil, as corretoras nacionais também, né? Então a gente já tem Mercado Bitcoin, que já é grande, Bitcoin Trader também, que estão se adequando, e a gente deve ver esses mesmos movimentos
tanto lá na Europa quanto nos Estados Unidos, acontecendo em outros países do mundo. Então é importante a gente ficar atento ao que vai acontecer lá para a gente ver o que vai acontecer aqui no Brasil. Mas, principalmente, muda essa questão do compliance da corretora e como que ela vai interagir com o governo daquele país. É bom a gente ficar atento como que as corretoras aqui no Brasil e as corretoras internacionais, elas vão se posicionar nesse sentido, mas a tendência é que elas se adequem a seja qual for a legislação que o país, seja os Estados Unidos, a União Europeia, o Brasil, escolher para que a empresa funcione. Então, eu acho que isso vai trazer uma segurança maior para as pessoas de modo geral. E aí é muito importante a gente esclarecer o seguinte: ideologicamente, muitas pessoas são totalmente contra a regulamentação das criptomoedas, mas infelizmente isso é algo que vai acontecer independente da sua preferência ou da sua opinião. As corretoras elas vão ter que se adequar à forma que o governo estabelecer para elas. Então isso é um ponto importante que você já precisa ficar atento. Vai ter como burlar isso? Cara, sendo bem sincero, eu acho que vai. Eu acho que ainda vão ter corretoras que vão demorar até se adequar às legislações do país, tanto aqui para o Brasil quanto para fora do país também, quanto para a União Europeia, para os Estados Unidos. Corretoras muito grandes não vão querer ficar de fora, mas a gente sabe que tem essa questão realmente de... não vou nem citar tanto ideológica, mas uma questão de não querer deixar essas informações financeiras nas mãos do governo ou muito disponível para o governo. Porque, querendo ou não, você sabe que pode chegar aí uma hora que o governo vai pegar e vai falar: não, eu quero que você me mande aí para a corretora, eu quero que a corretora me mande todas as informações dos clientes. E aí, cara, não vai ter muito o que fazer. Na Europa já começa aí uma discussão, inclusive, e isso é um ponto que me chamou muita atenção, já começa aí uma discussão a respeito da própria custódia. Então o pessoal lá já está de olho nisso, porque se há a própria custódia da criptomoeda, para o legislador, ou seja, para a União Europeia, para o governo, os caras vão ficar pensando o seguinte: isso aí é um risco para a gente, porque essa pessoa pode estar fazendo... Sempre vai ser aquela desculpa, né? Essa pessoa pode estar fazendo atividades ilícitas e tal. Então, assim, é bom a gente ficar atento a essas questões de custódia própria e como que a corretora que você utiliza, seja ela qual for, como que essa corretora se comporta com relação a essas regulamentações, tá? O que eu acho que vai acontecer com tudo isso, por um lado, mais pessoas vão poder investir em criptomoedas, por outro lado, os nossos dados ficam mais sensíveis ao que o governo estabelecer. Então, tem essa questão aí, né, do governo querer, talvez, controlar um pouco mais de perto isso, e muitas pessoas não querem isso. Então, se você é uma dessas pessoas, é bom você ficar atento a isso, porque isso deve acontecer, essa fiscalização mais próxima. Mas tem uma outra coisa também que eu acho que vai acabar crescendo muito agora no ambiente das criptos, cara, que são serviços de compra descentralizado. Eu acho que as próprias corretoras descentralizadas vão crescer muito, e aí não tem o que o governo fazer com relação às corretoras descentralizadas, porque como que ele vai fiscalizar isso se é descentralizado e se não tem uma entidade, uma pessoa ou uma instituição para ele ir atrás dessas informações? E aí a gente deve ver um crescimento dessas DEX, Uniswap, Serum, DEX da Cardano, acho que eu esqueci o nome. Sushi deve crescer também ali no ecossistema da BNB, então a gente deve ter um crescimento das DEX e a gente deve ter um crescimento também das compras locais, né? A gente sabe que tem serviços aí de compra local de Bitcoin, onde você se junta a um grupo de pessoas que negocia criptomoedas, e aí você encontra essas pessoas na sua cidade, você encontra alguém na sua cidade que quer vender cripto, você vai lá e compra, tipo, perto ali, né, fisicamente próximo àquela pessoa, para que você tenha uma compra ali que não passe por essas instituições de fiscalização. Então, eu acredito que tanto as DEX quanto esses serviços devem crescer ao longo dos anos. Uma coisa que me chamou a atenção aqui também, e isso eu acho que deve deixar as pessoas que odeiam o governo mais tranquilas,
é que as regulamentações não devem vir imediatamente, né? Tem algumas questões aí, tanto inclusive para a União Europeia aqui, a questão daquela classificação de sustentabilidade é algo que eles estão planejando só para 2025, então isso é algo que deve demorar bastante a acontecer. O que eles devem colocar como primeiros passos aí, isso deve chegar ainda nesse ano de 2022, são as instituições que vão fazer a regulamentação, né, seja ela qual for. Aqui na União Europeia eles estão discutindo a SMA ou a EBA, então deve ser uma definição de qual vai ser a instituição que vai fazer essa fiscalização. Lá nos Estados Unidos tem a SEC, CFTC, aqui no Brasil provavelmente deve ficar com a CVM, talvez fique com alguma outra instituição, não sei. Mas, a princípio, eu acho que isso que deve acontecer primeiro. Então, qual vai ser a instituição que vai fazer essa regulamentação? Então, chega aqui, corretoras, vamos lá para a gente se aproximar e ter uma relação mais próxima, nós, entidade fiscalizadora, e vocês. Mas é como eu falei, eu acho que isso traz uma oportunidade aí para que pessoas se sintam mais seguras para investir em criptomoedas, e aí isso deve trazer também uma queda na volatilidade com o passar do tempo. De modo geral, eu vejo essa regulamentação como inevitável e positiva, até de certa forma, positivo, justamente por conta dessa facilidade de acesso para mais pessoas, mas eu tenho algumas ressalvas aí com o tipo de exigência que o governo pode fazer, não só o brasileiro, tá? Mas o tipo de exigência que os governos podem fazer às corretoras, às instituições que negociam criptomoedas. E tem um receio de que isso possa inviabilizar alguns negócios, né? As próprias corretoras centralizadas oferecem aí um certo risco a essa regulamentação do governo, porque elas não são uma instituição centralizada onde o governo pode chegar e pedir as informações para uma pessoa só. Isso não vai ficar disponível. Por outro lado, eu acho que basta o governo ser inteligente também, né? Porque a blockchain ela é pública, então todos os dados ficam lá. Enfim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência com a maneira com que isso vai se desenrolar, especialmente com relação à forma como o governo vai se relacionar com as corretoras. É bom você, como investidor, ficar atento aí como que a sua corretora, a corretora que você utiliza, se comporta e fazer uma análise criteriosa de acordo com o seu plano de investimento, né? Não sei se você faz sua própria custódia das criptomoedas ou se você deixa tudo em corretoras. Esse arcabouço legal que está surgindo agora deve trazer muitas novidades aí para o ambiente de investimento nas criptos e é bom você ficar atento a isso, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like, que ele é muito importante para ajudar o nosso canal. E principalmente eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessas regulamentações de criptomoedas? Você acha uma coisa positiva ou você de repente acha que não? Põe aí nos comentários que eu quero saber. Com isso eu encerro o vídeo de hoje. Espero realmente que você tenha gostado. E cara, infelizmente não tem muito que a gente fazer. A fiscalização ia chegar, as regulamentações iam chegar. Mas tem um lado muito positivo. Mais pessoas adentrando no ambiente de criptomoedas deve levar aí uma adoção maior das criptos e, consequentemente, a gente sabe que o preço desses ativos financeiros ele tende a crescer com relação à sua adoção. Então, se mais pessoas adotarem as criptomoedas, a gente tem aí um lado positivo também para a sua valorização e para a estabilidade do mercado como um todo. Enfim, essa foi a minha opinião. Deixa a sua aí nos comentários. Com isso eu encerro esse vídeo. Até a próxima.